Hoje eu quero contar uma experiência minha que eu tive ontem. Minha cachorrinha Lily, ela morreu ontem e nós, não sei como dizer isso, mas nós optamos pela eutanásia porque ela já estava sofrendo bastante. Ela mal conseguia andar, ela mal conseguia comer, ela mal conseguia beber e para tudo ela precisava de ajuda e nos últimos dias ela tinha piorado. Então, a cada 4 dias, mais ou menos, a gente estava levando ela no médico, ou então numa emergência e fazendo tudo o que era possível. Mas ontem ela realmente não estava bem e ela parecia que estava ali morrendo mesmo e só estava ali. Já não respondia muito mais para nada. Então a gente já tinha uma consulta agendada, mas quando a gente levantou ela não estava bem. Então eu peguei e resolvi ir mais cedo pro médico porque eu estava muito preocupada. E nós fomos lá, conversamos com o médico, eles deram através de uma seringa água, um pouquinho de água, um pouquinho de comida. A comida eu sentia que ela não estava querendo comer. Ela estava comendo ali um pouco forçada, mas ela comeu um pouquinho. Deitou e teve bastante conversa com a médica. E nós perguntamos também sobre a eutanásia. Já havíamos perguntado antes e eles haviam falado que não era o momento ainda. Mas ontem a médica ela resolveu falar e dar essa opção pra gente. Como ela estava sofrendo muito e aquilo estava fazendo mal, não só para mim, mas para ela principalmente. Eu acho que não é justo ela ter sofrido tanto, sabe, naquele momento, e a gente ficar esperando ela morrer ali sem fazer nada e talvez ela sentisse ainda muito mais dor. Então nós permitimos e foi feita a eutanásia. E eles colocaram numa seringa assim pequena, um líquido, 2 líquidos, um deles era branco, o outro eu não me lembro muito bem se era transparente ou se era amarelo, e eles colocaram isso nela. Na hora que colocou, ela gritou muito, então ela morreu, foi muito rápido. Eu já tinha ouvido dizer que não sentia dor, que não sentia nada, era como se fosse dormir, mas ela sentiu muita dor, ela deu um grito. Então ela morreu. Mas o que eu quero contar aqui não é sobre o fato da morte em si. O que eu quero contar foi alguns momentos que eu não sei se muitas pessoas já tiveram ou não, mas um pouco antes dela morrer, eu estava sentada lá na sala de espera com ela, com a minha filha. Então eu vi nitidamente, ela como se ela estivesse dentro de um trem e ela estava com a cabecinha para fora e ela olhava assim para fora, para frente. Eu não estava dentro do trem, só ela que estava ali dentro do trem, mas em volta era tudo muito, muito verde. E naquele momento eu pensei, ela tá indo embora. A gente ainda não tinha decidido sobre a eutanásia ou não, a gente estava pensando, mas eu tive essa visão dela indo embora. Então nós optamos pela eutanásia e passamos por toda essa experiência que eu contei. E ontem foi um dia muito difícil para mim, para minha filha. Mas acho que hoje foi um dia muito pior do que ontem, porque nós estávamos acostumados com ela em casa, ela já ia fazer 16 anos, e não ver ela em casa, mais ainda ter as coisas dela aqui, dói muito, dói muito. E hoje foi um dia muito difícil. Então
ontem percebi o seguinte: quando ela morreu, depois do grito, ela ficou muito molinha, muito mole. Eu não imaginava que alguém ficasse mole, porque normalmente a gente tem um peso e normalmente desacordado, enfim, eu acho que a gente fica mais pesado ainda, né? Mas não, ela ficou mole, como se fosse só um corpo ali. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, é como se a alma deixasse o corpo. E eu fiquei com isso na cabeça, fiquei pensando. E aí hoje eu resolvi pesquisar e encontrei alguns estudos bem interessantes, sabe? Que fala que quando nós partimos, a nossa alma, ela deixa o corpo, a nossa energia, ela deixa o corpo. E é, e aí é quando a gente parte. Não quer dizer que nós partimos e ali, que aquele é o fim. Não foi isso que eu entendi. Eu entendi que a gente só deixou aquele corpo físico, mas que a nossa energia, a nossa alma, a nossa essência, ela continua ali, viva. E dos animais, eu estava olhando que diz que eles vão diretamente para o céu, porque eles têm uma alma muito bondosa, muito carinhosa, cheia de amor, e que elas vão direto para o céu, ou seja lá como as pessoas entendem isso. E também eu ouvi dizer que às vezes eles também podem ficar não em forma de matéria, mas em forma de alma, de essência, de espírito, que eles ficam acompanhando a gente. Eu achei muito bonita essa explicação e me trouxe assim um conforto, porque essa tarde eu não estava me sentindo consolada, sabe? Ter ela por mais de 15 anos na minha vida por todos os dias, e de repente não ter ela mais em casa e saber que ela não vai estar aqui mais, isso doeu muitíssimo. É uma dor que eu não consigo explicar, e eu exemplifico isso como, para mim foi uma dor duplicada, porque ela já estava conosco já há muitos anos e ela cresceu com a minha filha desde os 7. Então, hoje em dia minha filha tem 21 anos e de repente ela partiu. Então, tem sido assim difícil, não vou mentir. Mas foi confortante saber sobre essa história. E esses estudos, ele explica assim em várias religiões o que eles pensam, o que eles acham, o que acontece. E eu achei muito bonito. É uma forma de manter a nossa criaturinha tão linda conosco. Obrigada. E eu espero que isso também sirva de consolo para alguém, para você que está vendo esse vídeo. Obrigada.